O vídeo que você assistirá a seguir é parte integrante da série Por Amor aos Católicos Romanos. Série essa baseada nesse livro aí, Por Amor aos Católicos Romanos, 37 doutrinas da Igreja Católica claramente analisadas. Livro de autoria de Rick Jones e tradução de Mary Schutz. A contracapa desse livro diz assim: aqui estão informações vitais que todo católico deve receber. O Novo Catecismo. Em 1993, foi lançado o Novo Catecismo da Igreja Católica. Você já teve tempo para lê-lo todo? Não? Então, este extraordinário livro foi escrito especialmente para você. Os resultados serão incríveis. Aqui você encontrará 37 doutrinas muito bem explicadas, que não deixarão dúvidas sobre o que a Igreja Católica realmente crê e ensina atualmente. E como isso é importante para todos nós hoje, não é mesmo? De fácil leitura e compreensão, Por Amor aos Católicos Romanos é o livro que estava faltando nos lares dos povos de língua portuguesa. Este é um livro que todo católico precisa ler. Eu o traduzi e recomendo, Irmã Mary. Olá, este é o vídeo de número 2 de nossa série Por Amor aos Católicos Romanos. Mais um vídeo no qual eu quero passar para vocês, compartilhar com vocês e levar em consideração mais um estudo deste livro. E dessa vez falaremos sobre salvação através de boas obras, logo depois de nossa vinheta. Pois bem, pessoal, estamos de volta. Falaremos sobre salvação através de boas obras, que é também um ensino da Igreja Romana, mas um polêmico e, já vou dizendo, antibíblico ensino daquela instituição religiosa. E aqui, o autor deste livro, Rick Jones, ele diz assim: para sermos salvos, a doutrina católica ensina que devemos continuamente praticar boas obras. Ele cita o Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 837. Contudo, não se salva, embora seja incorporado à Igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da Igreja com o corpo, mas não com o coração. Então, alguém para ser salvo tem de fazer obras como batismo, a gente pode conferir isso no parágrafo 1257 do Catecismo Católico, e mais vários sacramentos. Está lá no parágrafo 1129 do catecismo deles. E muitas obras adicionais. Mais uma vez, os ensinos da Igreja Católica se opõem à palavra de Deus, a qual estabelece que a salvação não pode, veja bem, não pode ser comprada. Ela é um dom gratuito e merecido de Deus. Salvação é como um presente da parte do Senhor. Efésios 2, versos 8 e 9, um verso-chave também que nós utilizamos muito em evangelismos, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Caso contrário, se fosse através de obras, o homem se gloriaria, né? Mas ele não pode se gloriar, né? Porque ela vem através do Senhor. Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quem nos salva é o lavar regenerador e renovador de Deus, do Espírito Santo, que é Deus, né? A Bíblia reiteradamente estabelece que a salvação vem através da fé, nunca de boas obras. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3,28. E ainda Gálatas 3,8, que diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Então nós, gentios, são aqueles que, como nós, não somos da semente de Abraão, da descendência de Abraão, né? Mas hoje somos a igreja, né? Então somos justificados pela fé. Como nos tornamos filhos de Deus? Uma pergunta. Está lá, a resposta está em Gálatas 3,26.
pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você não se torna filho de Deus por praticar boas obras, por ser de determinada igreja ou religião, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Em seguida vem aqui os fariseus e as boas obras. Os fariseus eram a seita do judaísmo, lá da época de Jesus. Os religiosos fariseus estavam convencidos de que praticando boas obras ganhariam sua salvação. Mas Jesus definiu diretamente no Evangelho de Marcos, após uma pergunta. Está lá em Marcos 7,5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Como resposta, Jesus os fustigou. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Marcos 7,9. Que tragédia, diz ele aqui. Colocando as tradições acima da palavra de Deus, os fariseus haviam certamente rejeitado o mandamento de Deus. Jesus também acusou os fariseus de, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Marcos 7,13. É o que se vê no catolicismo romano. É uma igreja cheia de tradições, tradições de homens, tradições humanas, que entram em contradição com a palavra de Deus e dão a essa tradição uma autoridade como autoridade bíblica, como autoridade da palavra de Deus, como sendo autoridade do próprio Senhor Jesus ou dos apóstolos. Não é exatamente isso que a Igreja Católica faz? Ele diz aqui. Colocando a tradição da igreja acima da palavra de Deus? Os fariseus estavam convictos de que a salvação era obtida pela prática de boas obras, mas Jesus sabia que boas obras jamais poderiam salvar pessoa alguma. E a palavra de Deus diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,1. Então perceba, sempre mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Nem as obras da lei, nem as boas obras que praticarmos aqui poderão nos dar a salvação, poderão remir os nossos pecados. Boas obras não eram suficientes. Consideremos essas palavras bem temperadas de Jesus a respeito das boas obras. Está lá em Mateus 7, versos 21 e 22. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aí, boas obras. Pessoas operando milagres, profetizando, expelindo demônios, né? Mas Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então multidões ficarão eternamente decepcionadas quando ouvirem o Senhor Jesus dizer isso. Quão lamentável será que muitos não saibam que suas boas obras jamais poderão salvá-los, senão depois de morrerem e serem sentenciados à eternidade no inferno. Muitos descobrirão tarde demais, já no inferno, que as suas obras não puderam salvá-los, não é? O apóstolo Paulo faz outra declaração importante a respeito das boas obras, está lá em Gálatas 2,21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então a lei da antiga aliança era boa, é boa, santa, justa, porém incapaz de salvar o homem, por termos a natureza pecaminosa, adâmica, e não sermos capazes de observá-la perfeitamente. Então ela não pode salvar. A obediência às leis do Antigo Testamento, às boas obras do Antigo Testamento, ou às boas obras que viermos a realizar aqui, dar ao necessitado roupa, comida, medicamento, nada disso pode não salvar. As boas obras são consequência da nossa salvação e não a causa. Elas mostram quem nós somos, mostram que somos pessoas salvas. Né? A salvação, Cristo em nossa vida, claro, ele só pode ser visto através de nossas boas obras, nossas atitudes, mas, repito, elas não causam
a nossa salvação. Elas são a consequência e não a causadora de nossa salvação. Em outras palavras, se você pudesse ganhar o céu através de suas boas obras, então Jesus teria sofrido a horrenda morte na cruz por nada. Verdade. Ele nem teria necessidade de ter vindo a esse mundo, né? Ele nem precisaria ter vindo a este mundo, né? Que bastaria nós fazermos boas obras e acabou. Mas não, ele sendo Deus eterno, onipotente, onipresente e onisciente, Criador dos céus e da terra, se fez homem, encarnou no ventre de uma virgem por amor a você, a mim, e cumpriu toda a lei de forma perfeita, viveu uma vida imaculada, impoluta, que se entregou naquela cruz horrenda, cruenta, e morreu, ressuscitando ao terceiro dia, e 40 dias depois subiu aos céus, onde está à direita do Pai intercedendo por nós. Se as boas obras, repito, fossem suficientes para sermos salvos, nada disso o Senhor precisaria ter feito. Mas ele não morreu em vão, continua dizendo aqui o livro. As Escrituras declaram que Jesus deu sua vida, porque não havia outro meio de nossos pecados serem perdoados. O único meio de nos tornarmos filhos de Deus é através da fé em Jesus Cristo. Boas obras jamais poderão fazê-lo. Gálatas 3,26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia reiteradamente torna clara a posição de Deus. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você crê no Senhor Jesus, você não é julgado. Você não passará pelo juízo final. Você não receberá um julgamento para ser enviado ao inferno, para ser condenado. O julgamento pela qual a igreja passará, o julgamento pelo qual o salvo passará, é um julgamento para o recebimento de galardões. Sim, o galardão prêmio, a recompensa. Além de nos salvar, o Senhor nos galardoará, nos presenteará quando chegarmos na eternidade. Né? Então as boas obras é para recebermos galardão e não salvação. Salvação pela graça mediante a fé. Essa graça salvífica que flui e chega até nós mediante a fé no Senhor Jesus. João 3,18, né? Já li aqui, quem nele crê não é julgado. Jesus ainda confirma essa verdade ao dizer, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Todo homem que vira o Filho e o quê? E nele crer tenha a vida eterna. E nós concluímos, né? O autor aqui conclui dizendo, amigo católico romano, você precisa tomar outra decisão. Ou você crê na palavra de Deus e aceita o dom gratuito da salvação através de Jesus Cristo, ou você acredita nas tradições da Igreja Católica, que a salvação é adquirida através de boas obras. Você não pode escolher as doutrinas católicas e a palavra de Deus simultaneamente, porque elas discordam uma da outra. Minha oração é para que você faça a escolha certa. Se você escolher receber o dom gratuito da salvação de Deus, nós lhe explicaremos como fazê-lo num instante. A obra de Deus é esta, que creas naquele que por ele foi enviado, ou seja, o Senhor Jesus. João 6:29. Então, como eu disse, mais um breve estudo recheado de citações da palavra de Deus, fazendo um confronto catecismo católico e Bíblia. Você aprendeu, nós aprendemos, né, hoje que a salvação dar-se-á, ela acontece, né, pela graça do Senhor, é um presente, o dom gratuito de Deus. Nós não podemos alcançar o céu, ninguém chegará ao céu de glória fiado em suas próprias boas obras. Tá bom? Compartilhe esse vídeo aí, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude aí, tá bom? Deus te abençoe.